pessoal, Guilherme Perini aqui, médico hematologista, gravando uma série de vídeos sobre os vários tipos de linfoma, e hoje eu vou estar falando de um subtipo que é bastante incomum, mas a gente acaba vendo no Brasil por algumas características, que é o subtipo que a gente chama de leucemia/linfoma de células T do adulto, né? Esse é um subtipo que está relacionado a um vírus chamado HTLV, HTLV1. Esse é um retrovírus que geralmente faz infecções assintomáticas na grande maioria dos pacientes. Geralmente a transmissão é materno-fetal, ou seja, é da mãe para o bebê, seja pela amamentação, seja até mesmo por troca intrauterina de sangue, mas que pode ter contaminações na forma adulta, seja por via sexual, seja por via de materiais contaminados. Mas isso cada vez mais raro no Brasil, com a melhora das nossas condições de higiene. Esse é um tipo de linfoma que tem uma distribuição geográfica muito diferente. Ele é bastante comum no Japão e nos países latino-americanos, em especial Caribe. Isso tem a ver, obviamente, com a disseminação do vírus nessas populações, mas no Brasil ele é bastante frequente, a infecção pelo HTLV, em alguns estados. Talvez o estado da federação que mais tenha casos seja na Bahia. Tanto é que uma das grandes especialistas mundiais nesse tipo de linfoma é uma pesquisadora exatamente da Bahia. Esse é um linfoma raro e que tem apresentações clínicas muito diferentes, tá? A gente tem algumas formas mais crônicas, que geralmente tem um prognóstico melhor. Geralmente a gente vai tratar esses pacientes com uma combinação de interferon, que é uma medicação para melhorar a imunidade, e um antirretroviral, o AZT, aquele mesmo AZT que já foi utilizado com mais frequência no HIV, e grande parte desses pacientes vão responder. Infelizmente a gente tem duas formas muito agressivas, que é a forma aguda, que lembra mesmo uma leucemia aguda. Geralmente os pacientes chegam com muito sintomáticos, geralmente com plaqueta baixa, anemia, leucócitos muito altos, e a gente tem uma forma linfomatosa, que se apresenta principalmente na forma de massas, né, gânglios aumentados. São doenças difíceis de tratar, que geralmente chegam com pacientes muito graves, geralmente com distúrbio nos íons, né, cálcio aumentado, às vezes até insuficiência renal, mas a gente obviamente vislumbra algumas melhorias para o futuro. Hoje, infelizmente, é uma doença bastante difícil de tratar. Tanto é que geralmente a gente considera para esses pacientes nas formas agudas fazer um transplante alogênico, ou seja, de um outro doador, para que essa doença não retorne. Então essa é a ideia desses pacientes com as formas agudas ou linfomatosa, fazer uma quimioterapia, que geralmente é uma quimioterapia mais intensificada, para segurar a doença e depois consolidar com o transplante alogênico. Os pacientes que vão para transplante alogênico, ou seja, que conseguem chegar no transplante alogênico, mais ou menos 50%, 60% dos pacientes podem estar curados. Mas ainda é uma doença que precisa de muita melhora. Existem uma série de terapias que estão sendo testadas, como anticorpos específicos, como mogamulizumab, a própria lenalidomida é testada em alguns cenários, mas, de novo, infelizmente, esse é um linfoma mais difícil de tratar. Muito importante, toda vez que tem um diagnóstico de linfoma T, a gente tem que pedir a sorologia para o HTLV1, porque a gente precisa afastar. Às vezes o patologista só olhando, ele não consegue falar que aquilo é uma TLL, né, que é o nome em inglês para leucemia/linfoma de células T do adulto. Então a sorologia para o HTLV ajuda nesta distinção. Espero trazer nos próximos vídeos mais novidades sobre esse tipo de linfoma. Esse é um tipo de linfoma que eu particularmente tenho interesse, participo de um consórcio latino-americano para entender melhor quais são as características desses pacientes e, obviamente, com esses dados, gerar melhorias no manejo desses pacientes. Mas é muito importante para você, paciente, saber quando receber esse diagnóstico, quais formas você tem, porque são formas muito diferentes, de manejos muito diferentes, de prognósticos muito diferentes. Então, formas crônicas tendem a ter um prognóstico muito bom, vai ser tratado com comprimido, uma injeçãozinha uma vez por semana,
e as formas mais agressivas, essas a gente sim precisa de terapias mais potentes, como quimioterapia e o próprio transplante alogênico.